mais uma Daily Live da Rede. Hoje com os nossos convidados aqui, o Lucas Cardoso e o Gabriel Azevedo, lado da Rede também. E aí, senhores, apareçam. Apareçam isso. Tudo bem? Luquinhas, quanto tempo você está trabalhando com a AWS aí? Tá, cara, a gente trouxe um PowerPoint um pouco mais explicativo para dar uns insights, tá? Eu trampo com a AWS há mais ou menos uns 2 anos e meio. Eu comecei vendo esse tool, tipo, raizão. E hoje, tipo, a gente já tem um conhecimento maior, né? A gente já tá no mercado há um tempão. Então é até bom a gente, tipo, ter alguém que, tipo, viveu essa curva gigante. E a gente vai tentar passar um overview aí, beleza? Boa. Gabriel começou com a gente estagiando, o Luquinhas também, né? Começou com a gente estagiando. O Gabriel conhecido de menor, né? Tinha que ter mandado lá de menor. A gente brinca que ele começou com a gente, ele era menor de idade ainda. Fala lá, Gabriel, quantos anos você tá? Quanto tempo você tá trabalhando com a gente? Fala um pouquinho da tua experiência. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aí até o momento. Minha carreira começou praticamente na da Rede. Comecei lá trabalhando como estagiário, fazendo alguns trampinhos iniciais de suporte, tudo mais, impressora, todas aquelas coisas. E aí, um dia, o Flávio me convidou para ir para a equipe de AWS. Minha primeira experiência também foi com a EC2, subi no WordPress, escalável, não sei o quê, jogou a bomba no meu colo e falou, se vira aí. Mas agregou bastante para mim, foi onde me colocou, e acho que já faz 1 ano e meio, 1 ano que eu já estou trabalhando com a AWS, e já com a certificação do Practitioner, né? Eu e o Lucas temos essa certificação também, que pode agregar bastante aí para o pessoal que está acompanhando a live. Boa. Os dois estudando para Associate, né? Exatamente. Boa. É isso aí, galera. Vamos lá. Coloca aí. Beleza. Guia a gente aí. Eu tô só de ouvinte hoje. Vou só provocar e tentar dar uns 50 centavos aí também. De boa. Vamos lá, gente. Eu e o Gabriel, a gente separou alguns tópicos, são mais ou menos 6, e a gente vai começar falando sobre load balancer. O recurso do load balancer foi um tipo de recurso que veio acompanhando. A Amazon tem muitos anos aí, tipo, de casa, então o load balancer também teve que aprender a viver isso, porque antigamente o único recurso disponível de load balancer era só um tipo. A gente vai começar a falar dos recursos que ambos têm, e depois a gente entra mais em um overview. Basicamente, o load balancer é um distribuidor de carga. Isso pode ser usado para um site, para uma aplicação, para uma API, para, de repente, um sistema de consulta que você tem que persistir por muito tempo. Então, você consegue usar o load balancer para dimensionar essa carga para todo mundo que está abaixo dele. Tenha instâncias do tipo X ou instâncias do tipo Y. Isso para ele é transparente total. Ele só tem que distribuir essa carga. Ele tem suporte para TCP, UDP e protocolo HTTPS. O custo do certificado em HTTPS, ele é um custo zero desde que você tenha algum recurso vinculado a ele. Isso é um assunto muito da hora, porque às vezes, tipo, muito cliente fala assim, mano, mas como assim, cara? Tipo, é de graça o certificado, eu venho aqui no meu negócio e pago, tipo, não sei quantos reais e, tipo, tem que ficar renovando. Não, cara, aqui é de boa. Você pega ele, você vai lá no painel SM, você emite e você consegue usar ele em um CloudFront, um Load Balancer ou em
Isso, nesses dois. E tem mais alguns recursos de API Gateway, É, né? o API Gateway agora, antes a gente colocava o Load Balancer, o CloudFront na frente, né? Que é o CDN da Amazon. Mas agora o API Gateway já suporta direto o ACM, que é o serviço de certificado da AWS. Então, se você, desde que você esteja usando o serviço da AWS, o certificado SSL você não paga, né? Isso aí. Isso aí é bom, cara, digamos que a gente fala que é a quinta maravilha do século, porque é muito bom. Fora que simplifica, né? Você pode usar o Let's Encrypt, Exato. por exemplo, que não tem custo, mas você tem que fazer a gestão dele. Por mais que você automatize e tal e tudo mais, o certificado CSL da AWS, ele simplifica, você põe lá no Load Balancer, né? As instâncias nem precisam ter certificado SSL, nem precisa ser SSL. E aí E você gera um certificado de uma forma bem rápida, inclusive, né? Poucos cliques, poucas configurações, você já consegue gerar um certificado super válido, totalmente gerenciável. Funciona em todos os browsers, né? Menos o Internet Explorer, que nem browser é. Eu sempre brinco isso. Se for Internet Explorer 7, aí não funciona, mas aí não é browser. Funciona nos browsers, lá. Mas, cara, é muito bom. E também ele traz a outra vantagem que, tipo, você pode... Se você falar assim, pô, Lucas, mas eu tenho aqui um certificado que eu comprei aqui num parceiro X de 3 anos, eu perdi? Não, cara, você não perdeu. A Amazon tem suporte, você pode vir, exportar e utilizar ele. Não tem problema nenhum. A gente só sempre fala que, tipo, mano, por que você vai pagar por um bagulho que você não pode pagar? Então... Porque ele fala assim, pô, realmente. Aí fica a dúvida. E nessa dúvida que a gente vem e fala que ele fala assim, pô, legal, vamos testar. E a gente testa e vê que geralmente dá certo. Tá? Lembrando um ponto que eu sempre falo, né? Quando eu não uso o certificado da AWS, o ACM, né? Normalmente, eu só vejo um caso, que é o caso do EV, aquele certificado EV, que é aquele certificado de banco, sabe? Que aparece, que fica maiorzinho, onde o órgão vai na sua empresa, avalia se realmente você é aquela empresa, vai ver informação do sócio e tal, tudo mais. Esse não é exportado ainda pelo ACM, pelo certificado próprio da AWS. Aí você ainda tem a opção de importar um EV lá, se você quiser. Sim, tem. Mas é a única situação, mas normalmente você pega isso só quando é banco, quando tem exigências, corretora de valores, home broker, quando tem exigências muito grandes, que é aquele que fica grandão lá no browser mesmo, sabe? Fica verde, tipo, bem grandão lá na barra de endereço. Bradesco, né? Que fica lá. Exato, isso aí. Tirando esses, quando a gente precisa também, esses a gente vai lá e importa. E é legal ficar tudo centralizado, certificados num lugar só, né, pessoal? Mesmo o Let's Encrypt, que é simples e tal, ele renova automático, você não tem um dashboard central onde com todos os certificados, né? Então, só por isso vale a pena, né? O uso do ACM, que é o certificado SSL, que ele trabalha em conjunto com o Load Balancer, né? Sim. E eu já peguei casos também de clientes que, às vezes, a gente fazendo iniciação ali da conta do cliente na AWS, e eu falando sobre a ACM, o cliente já ficou, tipo, maravilhado. Nossa, simples assim, consigo ter um certificado. Muitas vezes a gente pega uns clientes que o certificado, às vezes o site só tem comunicação HTTP, sem o protocolo. A gente fala que em poucas configurações a gente consegue colocar um certificado, e isso já agrega bastante na hora ali. O cliente fica super maravilhado com isso. Exato. É isso que a gente fala aqui normalmente na AWS, criptografia em trânsito, né, que é o TLS, HTTP, SSL, praticamente nativo, é muito fácil pôr, né, não dá tanto trabalho. Às vezes a aplicação tem um enrosco, né, às vezes tem um redirecionamento ali e tal, mas no geral é bem tranquilo de fazer. Isso aí. Isso mesmo, cara, esse é a chave que a gente sempre fala, a gente sempre fala as opções para o cliente e ele fala assim, pô, vamos ver o que rola e a gente vai diversificando. O terceiro ponto do autoscaling, do load balancer, é você usar com o autoscaling. Eu não vou dar um overview agora disso, porque o Gabriel vai se aprofundar um pouco, mas ele é, digamos que 110% compatível com o autoscaling, que é a coisa linda de Deus, que tipo... Exato. Faltou... Oi. Lulu, faltou o penúltimo ponto aí, cara. Isso aí é chave crucial também, né? De detecção de falhas. Cara, isso é muito bom. Isso ficou de uma forma melhor
nos novos load balancers, mas desde o Classic ele tem um sistema que você digamos que assim, eu falo, poxa, eu tenho o meu balanceador de carga e a minha aplicação roda na porta 80. Sempre que a minha aplicação ficar fora, em tese, eu não tenho que mandar tráfego nenhum nela. Porque se eu mandar tráfego algum, é um cliente que de repente vai dar de cara com uma tela com 404, com 504. Então, tipo assim, então a gente configura um status check para, tipo assim, eu falo assim, olha, o status check do meu load balancer para instância vai ser na porta 80. Se isso não retornar isso, não manda tráfego nela. Então eu falo assim, pô, então show. Então se não chegar nenhum tráfego em uma porta específica, ou de repente em um path que você pode pôr, vai, exemplo, www.darrede.com.br/status check ok. Então, tipo assim, se o load balancer não conseguir mandar tráfego nenhum para esse path, o site não vai ficar disponível para aquela instância. Então ele vai mandar para as outras instâncias. Esse é um ponto muito bom que eu acabei esquecendo, mas isso funciona para porta, para path, para retorno que, eu também preciso que a minha aplicação dê um transe 1. Beleza, a gente colocar que tem que dar um transe 1 para outro lugar. Isso é tranquilo e a gente consegue fazer isso pela detecção de falhas. E Isso aí, então, se eu tenho 200 instâncias ali e uma falha, o próprio load balancer percebe, vai lá e para de mandar o tráfego para ela e dá para a gente gerar um alarme, é claro, para depois a gente ir lá investigar o que aconteceu com aquela instância e tal, né? E eu acho que uma boa funcionalidade também do load balancer, saindo um pouco do assunto do EC2, mas coisa rápida, é na questão de fazer o deploys, né? Porque você conseguindo utilizar o load balancer, você consegue delimitar ali qual instância vai parar de receber o tráfego ali no momento do deploy, para que você não tenha um acesso de um cliente em uma instância que está atualizando. Então, também o load balancer serve bastante nessas questões. Isso. Para não quebrar ali o acesso do cliente, para o cliente não sentir que está rolando uma atualização, rolando uma alteração. Sim, esse é um recurso legal, né? Porque você pode tirar aquela instância do load balancer, fazer a atualização nela e depois pôr ela de volta, tanto manualmente quanto automatizada, que é o mais legal, né? Se automatizar o deploy, para você fazer isso, né? Sim, verdade. Tá, deixa eu passar aqui. Vou só dar aqui, pessoal, um overview rápido do que a gente explicou. Em primeiro momento, quando a Amazon surgiu, veio com o Classic Load Balancer. Se vocês verem, vai estar um preview. Que na verdade ele não era. Na verdade ele não era Classic. Na época ele era o Elastic Load Balancer. Só tinha era ele, o Elastic. Né? Só tinha ele, né? Ele virou Classic. Classic é velho normalmente, né? Ele era o único guerreiro de Esparta. Aí passou-se o tempo, a Amazon veio com esses dois novos recursos que são muito bons, o Application e o Network. O pessoal de redes costuma usar bastante, porque tem várias coisas que às vezes o cliente quer fazer encaminhamento de protocolo para a rede interna. Então, tipo, cara, isso aqui é a chave, você consegue... O foco dele é protocolo UDP, TCP e também dá para pôr um Elastic IP nele fixo, que é uma coisa que muita gente às vezes pede, porque em caso de failover ou de apontamento mesmo, você geralmente não consegue enviar para tipo um nome, então, preciso enviar para tipo um IP, ou tem às vezes alguns routers, alguns equipamentos que você precisa mandar para tipo um IP, então a gente pega e usa ele. O mais comum é o Application, que a gente consegue, cara, é uma mágica, a gente consegue fazer encaminhamento por path, a gente consegue fazer tratativa de host, a gente pode fazer, a gente pode escolher um comportamento, o que ele vai fazer com a sua requisição, ele pode mandar para várias instâncias, eu posso pegar umas 100 instâncias e dividir, olha, 10 instâncias vão fazer isso, 10 vão fazer isso, 10 vão fazer isso e dividir, e ele tem suporte para WAF, não que os outros também não tenham, mas com ele a gente consegue controlar esses acessos. Tem também o SSL. O SSL default pode pôr nos 3, tá? Então isso é de boa.
Mas lembrando que se colocar o SSL no network, né, ele vai injetar o TLS, mas não vai fazer o HTTPS, né, porque o HTTPS é o Application Load Balancer. Como o Network Load Balancer trabalha em camada baixa, né, ele vai encaminhar. Por exemplo, o Network Load Balancer funciona com HTTPS? Funciona, mas ele não trata o HTTPS, então ele não injeta, ele não interpreta os paths, né, ele não faz essa mágica aí que o Luquinhas falou de, se for para barra API, manda para essas instâncias. Se for para barra site, manda para essas instâncias. O Application Load Balancer ele tem essa capacidade de fazer esse filtro, esse tratamento por path, né. Isso. Deixa eu dar um passinho atrás aqui, o Lucas e Gabriel, que vocês estão acostumados a utilizar, né? Vamos do zero. O cara novo que está começando agora. Então, tenho lá meu sitezinho, certo? Tenho o meu WordPress rodando e eu quero que esse WordPress agora tenha um load balancer na frente. Vou colocar 2 servidores do WordPress. Vamos falar primeiro de como funciona a resolução de nomes, como que eu ponho na prática. Vamos ignorar a questão de persistência de dados por enquanto. Vamos falar só, cara, eu tenho lá vamos dizer que eu tenho uma instância EC2 rodando meu WordPress, eu quero colocar o load balancer na frente para fazer o certificado SSL e para, no próximo passo, colocar 2 instâncias. Como é que é esse caminho aí? DNS, como é que funciona? Explica pra gente. Tá, legal. Exemplo, se eu vou dar um caso que já aconteceu várias vezes. O cliente vem falar assim, pô, rapaziada, eu preciso, eu tenho que um site rodando umas 3 instâncias, ou até mesmo só uma instância, que ele pode colocar atrás de um LB, porque ele quer usar o recurso do certificado. Ou ele realmente tem acesso muito alto e fala assim, eu preciso distribuir isso em 2, 3 instâncias, porque o tráfego é alto. Então, tipo assim, a Amazon também tem o recurso de DNS, é o Route 53. A gente não tá falando porque o foco é S2, mas só dar uma pincelada. A gente consegue fazer o apontamento de DNS para qualquer um dos 3. Por padrão, como o Application Load Balancer ele suporta tudo que o Classic tem e recursos a mais, a gente sempre vai optar por colocar ele. Até porque durante o processo de maturidade do próprio site, surge demandas pontuais. Tipo assim, poxa, Lucas, agora no site a gente precisa fazer um outro comportamento para um outro path ou para uma outra aplicação que vai ter dentro dele. Então a gente fala assim, beleza, a gente consegue segregar isso dentro do seu próprio site e fazer um comportamento X. Então o que a gente faz? A gente pega esse site, cria ele, a gente testa ele antes sem botar o LB, sobe ele, coloca a primeira camada, que é o load balancer, coloca o certificado, a gente testa, a gente vê se tá tudo certo. Se o cliente fala assim, pô, Lucas, tá show aqui, a gente fala assim, beleza, cara, quer pôr assim, você quer ter uma camada de cache, de distribuição de zona, ou o seu site vai ficar em São Paulo, em Virgínia, onde vai ser? Pô, vai ser legal ter, tipo, um CF na frente para colocar, tipo, pro mundo inteiro, vai, um Banco Itaú da vida, dá para pôr lá. Então a gente sobe lá, essas empresas que são multi, ou não, ou o Google mesmo chega pra gente e fala, vai saber. Aí isso dá para fazer, então a gente põe uma outra camada em cima, que é a camada do CloudFront, e o apontamento de DNS tem que ser correspondente aos recursos que ele vai estar usando. Se ele tiver só uma camada de load balancer, a gente vai apontar o nome para a camada do load balancer só. E apontar como? E apontar como? Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Tem lá, criei um load balancer. Nós vamos ver depois na prática, tá? Mas eu tenho um load balancer. Meu DNS eu vou apontar para onde? O seu DNS você vai apontar para outro DNS. A Amazon sempre traz para você o nome. E esse nome sempre corresponde por no mínimo 2 instâncias. Essa camada de back-end da estrutura do load balancer a gente não tem acesso, mas a gente sabe que as próprias instâncias cuidam e fazem a distribuição desse tráfego dentro do nome. É como se você tivesse uma camada oculta
e embaixo dela tivesse as suas instâncias. Só que não é tão oculto assim, você só não tem acesso aos IPs que resolvem pelo nome. Só que você sabe para onde está indo todo esse tráfego. Então, exemplo, load balancer barra um hash x .amazon.com.br e você faz um apontamento via CNAME para ele e ele vai encaminhar pro load balancer. Pode ser um apontamento via CNAME, se você não tiver o seu domínio hospedado no Hot50, ou se você estiver lá, você pode só pôr um alias, que é uma das boas práticas quando você usa próprios recursos da Amazon em questão de tráfego, de custo, mas isso aí também cena do próximo capítulo. Cena do próximo capítulo. Então vamos lá. Tem o meu site, www.flavio.com.br. Esse cara está apontando para um Elastic IP na instância, né, para um IP fixo da instância, e está funcionando. Beleza, agora eu quero pôr um load balancer na frente, porque o meu certificado, meu site não tem SSL. Quero colocar o load balancer. Então, crio um load balancer. Beleza. Coloca a instância no load balancer. Isso. Então, toda vez que bater no load balancer, ele vai mandar para a instância. Lembrando de liberar a porta 443 também na instância. Exato. Ou 80, né? Seja lá como for. E aí, no Security Group, né? E aí, beleza. Então, o meu DNS, www.flavio.com.br, eu aponto para o DNS do load balancer, que a Amazon, quando cria o load balancer, ela gera um DNS, certo? Aí eu crio lá um CNAME, um nome mandando para o outro, e a AWS faz a mágica aqui desse nome, fazendo redundância, tudo que a gente tiver que fazer. Lembrando que o load balancer ele é multi-AZ, né? O padrão, ele é nativamente multi-AZ. Eu vou mandar para minha instância, tá lá embaixo, né? Isso. Beleza, fechado. Agora vamos para o segundo desafio. Agora eu quero pôr 2 instâncias. Quero pôr 2 instâncias para ter redundância, porque eu tenho o load balancer, ele é redundante, mas a instância não, né? A instância não. E aí? Tá, legal. Eu não vou dizer que é um Ctrl+C e Ctrl+V, porque não é. Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem 2 passos. Um, que é o passo que a gente provisiona isso, e outro que é o passo que a gente tem que entender como que funciona a aplicação e como que tudo que está ali dentro é gerenciado, porque assim, quando a gente vai começar a pôr 2, 3 instâncias, a gente tem que saber se todos os dados que vão estar persistindo em uma vão ser os mesmos dados que vão estar 100% provisionados na outra instância. Então, se eu faço, pô, Lucas, beleza, eu vou subir a instância X, subir a instância X, tá tudo aqui. Beleza, só que depois que eu botar outra instância igual, o cliente entra nessa instância, insere uma foto, essa foto vai estar aqui? Pô, não sei. Então a gente tem que ver, tipo assim, se de repente esses dados vão ser compartilhados, se é um banco que é local ou não, se é um dado que de repente ele só manda e vai para um S3 da vida e a própria aplicação só vai lá e pega, aí show, entendeu? A gente não tem esse trâmite de ter 1, 2, 3 instâncias, 4, que é com esse disco local. Então esse é o ponto para ser dito, né, Lucas? Não adianta, não é só eu pegar a instância, colonar ela e vai ficar tudo bem, vai funcionar na hora, mas logo a gente vai começar a ter problema de arquivo, né, persistência de arquivo, sessão, né, porque às vezes a sessão é persistida em disco, então o load balancer ele tem uma funcionalidade que é o stickiness, né, então o que ele faz? O usuário 1, ele manda sempre para o servidor, para a instância 1, para tentar melhorar essa questão se a sua aplicação não suportar, mas o ideal é que a persistência da sessão fique onde? Externa às instâncias, não no disco nem na memória da instância, que ela fique no banco de dados externo, no banco de dados de memória, no servidor de arquivos compartilhado, seja lá onde for, né? E aí a gente começa a falar, aí começa a talvez ficar claro para as pessoas o conceito de efemeridade, né? A instância que está ali, o EC2, que está rodando a aplicação, ele tem que ser efêmero, ele tem que ser criado, a gente duplica ele, beleza, só que o dado não pode ficar preso dentro da instância. Exatamente. Tem que ficar um dado 100% provisionado, de alguma forma. Externamente, né? Boa. Isso, externamente. Fechou. Tá, fechou. É isso, tá? Essa aqui é só uma foto dos recursos que tinha antes, dos recursos que tem agora, pra você ver a progressão que a gente teve com o passar dos anos, isso é um ótimo sinal. Vamos ver.
O Classic O aqui, né? Classic, O Network e o o Application. Network e o Application. Isso aí. E é isso aí, pessoal. Esse aí foi mais um overview sobre o Load Balancer. Agora o Gabriel vai dar uma intro sobre auto-scaling. Bom dia, pessoal. Então, falando sobre um pouco do auto-scaling, eu tenho uma visão que é aqui que o cliente começa a sentir a diferença do seu on-premises, da sua antiga hospedagem, por exemplo, uma local web da vida, para a AWS. Aqui o cliente começa a sentir a diferença com esses serviços, como, por exemplo, o auto-scaling junto com o load balancer, onde ele consegue ter, sim, a sua escalabilidade e a sua distribuição de tráfego da sua aplicação, do seu site e tudo mais. Mas, como o próprio nome é bem sugestivo, né, do auto-scaling, ele escala automaticamente. Mas, claro que não é tão simples assim, e se você fizer algumas configurações erradas, você pode acabar pagando muito mais caro do que você ter ali um crescimento horizontal ok, dentro das circunstâncias. Mas, basicamente, ele serve para criar os novos servidores ou instâncias com base em uma configuração já pré-determinada. Então, você pré-determina um tipo de configuração dos seus servidores, o tipo da máquina, a imagem da máquina, os discos que vão subir com ela, os security groups, e aí você tem uma receitinha da sua máquina que o autoscaling vai subir. Você não tem o custo por autoscaling, por quantidade de autoscaling, mas você tem o custo das instâncias que ele sobe. Então, é ali onde eu bati a tecla de você tem que ter um cuidado, tem que ter uma gestão ali para você saber usar o autoscaling de uma forma correta. Às vezes você pode usar o autoscaling porque é legal, porque é minha escala, mas dependendo da regra que você colocar, sua aplicação, sua infra vai escalar e nunca vai ter o downgrade ali, e às vezes a conta pode chegar um pouco cara. E a integração com o load balancer. A integração com o load balancer eu acho que é o principal, porque não adianta você também ter uma infra que escala, mas como você vai fazer a distribuição desse tráfego com as suas instâncias que subiram. Então, acho que como o Lucas falou, são serviços que trabalham 110% em harmonia, são serviços que, se utilizados de uma maneira correta, o funcionamento é perfeito. Você tem uma infra que escala e você consegue fazer a distribuição do tráfego entre elas. Mas, claro, também batendo naquela tecla da permanência de dados. Você tem que ter uma aplicação também que suporta esse crescimento da sua infraestrutura e os acessos vindo de um balanceador de carga. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tenho várias perguntas. Certo. algumas mais fáceis e outras mais picantes. Cara, na prática, o que o autoscaling faz? Então, resume aí em 2 frases o que o autoscaling faz? Tecnicamente, ignora negócio, pensa tecnicamente. Tá. O que o autoscaling faz? Autoscaling, basicamente, a sua funcionalidade é escalar máquinas. Essa é a sua funcionalidade, escalar a sua infra, as suas máquinas EC2. E outro ponto, eu vejo o escalar máquinas tanto para menos como para mais. Então, tipo, tanto faz. Ou provisionar máquinas é tanto para uma coisa que você precisa pôr, uma coisa que você precisa tirar. Então, eu vejo tipo, alguma coisa que dimensiona, ele aprende. Ele aprende o que você precisa, entendeu? De acordo com métricas, com coisas que você cria nele. Você tem que dar vida para ele. Isso então... aí. E aí você falou, o Gabriel, de crescimento horizontal. Qual que é a diferença de crescimento horizontal para crescimento vertical? Bom, tem uns slides mais para frente que fala a diferença do scale up e o scaling down, do scale in e o scale out. Então não vou falar. Pula essa pergunta então, deixa para esse slide aí. Beleza. Agora outra pergunta. Eu posso usar um autoscaling sem load balance? Pode. Você pode usar, mas é igual eu confirmei, a sua configuração, quer dizer, não lembro, porque acho que eu sempre que configurei eu usei com load balancer. Mas pode ter algum caso que você não use? Só pra gente separar as coisas, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes.
O load balancer, tráfego entra, distribui. Tráfego entra, distribui. Autoscaling, apaga e diminui o número de máquinas. Lembrando que é isso, né, pessoal? Ele apaga, ele destrói, ele cria e ele destrói. Certo? Para quem não está familiarizado, é isso aí. Ele cria instâncias e ele mata instâncias. Por isso a necessidade dos dados não estarem na instância, como o Lucas falou lá para poder balancear, né? Eu não posso ter dados importantes dentro da instância, são dados, sempre dados temporários. Irreprodutíveis, né? Agora, são coisas distintas. Então, vamos supor, o Lucas deu um exemplo lá de uma aplicação onde eu tenho um servidor, aí eu duplico esse servidor, vou atrás do load balancer. Estou usando autoscaling? Não. Então, posso usar load balancer sem autoscaling? Posso. Outra pergunta. Agora a pergunta, posso usar autoscaling sem load balancer? Teoricamente, pode. Pode, mas são cenários mais raros. Eficaz, Mas são cenários mais raros, né? Sim. Um exemplo onde a gente pode usar autoscaling, por exemplo, sem load balancer, é aqueles autoscaling de processamento. Que ele consome uma fila, por exemplo. Então, ele está consumindo uma fila de informação, né? Então, aqueles casos com SQS, por exemplo, né? Ele vai estar consumindo a fila, mas você não tem dados de entrada que está vindo pelo load balancer, né? Então, Sim. respondendo a pegadinha aí, a charada, pode. É comum? Não, não é tão comum, né? Quanto o load balancer com autoscaling, que é o que normalmente a gente utiliza, né? Beleza, então, outra coisa. Agora, voltando lá ao exemplo do cliente lá. O cliente do Lucas foi lá, subiu o autoscaling, o load balancer, bonitinho. Agora ele quer fazer um autoscaling, Gabriel. E aí, o que ele faz agora? Tem 2 instâncias lá, está persistindo tudo no banco de dados, no S3, não tem nada persistindo nessas 2 máquinas, tá belezinha. Agora ele quer rodar o autoscaling, o que ele tem que fazer? Bom, a gente tem que partir da premissa de saber quanto de tráfego esse cliente espera, se é muitas requisições, porque não adianta você ter um autoscaling e você não saber dimensionar isso. Por exemplo, você tem um autoscaling que vai receber 1 milhão de requisições no mês, mas você deixa ali limitado apenas a 3 máquinas o autoscaling. Então, a gente tem que ter essa noção básica de quantos acessos o cliente espera e trabalhar com a quantidade mínima de máquinas e a quantidade máxima de máquinas que esse cliente está disposto a pagar, ou se ele quer que isso seja de uma forma automática, até onde a aplicação ali ter o seu balanceamento intermediário entre as máquinas. Então, basicamente, a gente tem essas premissas antes da configuração, que é o número mínimo de máquinas que esse cliente quer, o número máximo, a questão das regras de scale up das máquinas, se a gente pode fazer por consumo de CPU, por consumo de memória, para a gente ter com essas informações a gente consegue ali estabilizar um autoscaling ok para o funcionamento do cliente. E também a gente sempre se preocupa com questão de billing e tudo mais, né? Numa configuração tão simples assim de se fazer, ainda mais dependendo do tamanho e da necessidade real do cliente. Beleza, então na prática, definir lá que eu vou ter no mínimo 2 instâncias, no máximo 20, e que eu vou fazer esse scaling, né? Eu vou criar e apagar instâncias baseado em CPU, por exemplo, que a minha aplicação consome CPU. E também a quantidade que ele quer subir, a gente pode subir 1 máquina por vez, 2 máquinas por vez, 3 máquinas por vez, abaixar 1 máquina por vez, subir 2 por vez. Ele é bem maleável nessa questão de scale up e scale down. É possível fazer várias configurações, né? Beleza, mas como é que é a média que acontece? Então eu tenho lá a máquina do Lulu, tá rodando lá, beleza? Tá rodando lá 2 maquininhas. O que eu faço com essas maquininhas para ela virar 3, para ela virar 4, para ela virar 5? E para depois ela virar 2 de novo? Bom, a premissa é a gente ter ali a receitinha da máquina, uma base dessa máquina, configurada ou por um launch template ou um launch configuration, e fazer essa configuração no autoscaling. Por exemplo, quando você for subir 2 máquinas, você pega desse launch configuration e a própria AWS vai tratar ali as configurações que você definiu no autoscaling, como subnets, security groups, load balancer, que ela vai estar atrelada. E aí a AWS mesmo já faz esse gerenciamento de subir as máquinas com base na receitinha que você definiu ali para ela. Isso aí. E dentro da receita, lembro que a aula que a gente fez lá, a sessão que a gente falou, a live que a gente falou sobre
storage, de criar imagem de instância, tal, tudo mais, a gente usa uma imagem nessa receitinha, que a imagem vai ser uma imagem da máquina lá que o Lucas tinha configurado anteriormente. Pega uma das máquinas, faz uma cópia dela, né, cria uma imagem dela, uma AMI, a Amazon chama de AMI, e depois o Launch Configuration ele usa essa AMI para ir clonando essa máquina e depois apagando ela, né. Aí vem aquela máxima que a gente fala que é tratar esse poder computacional como gado e não como bichinho de estimação, né? Então, os veganos e vegetarianos que me perdoem, mas não foi eu que criei que inventei isso, mas é exatamente isso, a gente criar e apagar servidores, né? Então, o servidor não tem mais nome, ele tem um ID, né? Eu não fico dando nominho para ele, dando comidinha, chamando de nomezinho de bichinho, não. A coisa fica automática e ele vira só o mesmo recurso que eu uso enquanto eu preciso, né? Taca fogo aí que o tempo tá correndo. Tá, só para passar, isso aqui foi o que o Gabriel disse, que quando você começa a ver, quando você está usando o cloud, tipo, quando que você começa a sentir, quando você começa a juntar todos esses fatores, de usar hardware, de usar o scale, de você ter uma máquina, de você sentir que você não trabalha mais só com uma caixinha. São várias caixinhas que trabalham juntas. Então você vai tendo essa perspectiva quando você junta todas essas caixinhas e começa a brincar de Lego. Então você começa a ver que isso aqui funciona de forma eficaz. Exato, eu vejo muita gente falando assim, não, no final das contas, eu tava numa live outro dia, até o Linux Man tava aí, eu tava numa live outro dia, o cara pegou e mandou, mas no frigir dos ovos, Oracle, eu tava discutindo sobre Oracle Cloud, no frigir dos ovos, Oracle Cloud, tudo é a mesma cloud, tudo é cloud, só muda o preço, né? É claro que o Outscaling Load Balancer é apenas um recurso, a gente tem um montão mais de recursos, mas quando a gente fala desse tipo de coisa que a gente está falando de potencializar, né? Volta o gráfico aí, eu adoro esse gráfico, Lucas. Opa, volto. Eu adoro esse gráfico, né? Que mostra quando você está adquirindo equipamento de tempos em tempos, né? E quando você está, por exemplo, auto-escalando. Então você automatiza criar e apagar servidores horizontalmente e faz com que a sua demanda, então a linha verde aí significa a demanda, né? Quanto que você precisa de recurso. A linha azul é quando você compra hardware, por exemplo. Então você compra lá, faz aquisição, ou contrata um player que te vende contratos anuais ou contratos trimestrais fixos sempre. Então você vai comprando ali recurso computacional e a tua demanda vai vindo, né? A linha azul, ela representa, a linha amarela, ela representa quando você está automatizando, quando você está criando e apagando servidores através de um autoscaling com load balancer na frente, por exemplo. Então, você vai criando e apagando servidores para acompanhar a sua demanda, né? E aí o seu custo também vai ser proporcional a isso. Então, de noite você usa só 2 servidores, por questão de redundância, ou até um, se a sua aplicação não precisa ser altamente disponível, e durante o dia você usa 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 200. E aí você não corre o risco nem de jogar dinheiro fora e nem de pegar esse triangulinho vermelho que tá aí, ó. O que é o triangulinho vermelho? O triangulinho vermelho é quando você veio muito demanda, chegou Black Friday e você não teve tempo de comprar hardware, por exemplo. Ou não teve tempo de aumentar o teu contrato com a tua operadora lá de hosting ou algo assim. Então eu gosto muito desse desenho. E a linha tracejada, ela significa o que normalmente é o capacity plan. É a gestão de capacidade que a gente faz pensando no crescimento. Assim. Quando a gente pensava em Primes, a gente falava muito de capacity plan, mas eu sempre brinco que eu nunca vi um capacity plan dar certo. Porque o cara faz a estimativa, só que na vida real, 2, 3, 4, 5 anos, tudo muda, né? E aí o que ele estimou de compra de equipamento, de compra de contratação de link e tudo mais, não dá conta da demanda, ou sobra ou falta, né? Sim. Agora vamos responder ao Flávio sobre o crescimento horizontal e o crescimento vertical. Aqui em cima nós temos a imagem do scaling up e down, ou seja, o crescimento vertical. Quando você modifica a sua máquina única de uma forma vertical. Então você, por exemplo, ele tinha uma T2, subiu para uma M4, você continuou com uma máquina, você fez scale up. Geralmente pode ser manual, quer dizer,
100% dos casos vai ser um crescimento manual, e você fez o scaling down depois. Até dá para automatizar, né? Dá para usar um CloudWatch Events lá e à noite, por exemplo, desligar ela e ligar e aumentar, mas normalmente tem um downtime e tal. Exatamente. Esse era o recurso antigo também, dos clientes usarem hack, usarem on-premises e essas locações mais antigas. E quando ele vem para a AWS, a gente consegue já fazer o scaling out e o scaling in, que já é a questão que a gente falou ali no outscaling. Aqui a gente tem 2 máquinas iniciais. Por exemplo, começou a receber muito tráfego ali, ou muitas requisições, as máquinas começaram a consumir muito. A gente faz as configurações no outscaling, para que em vez de 2, a gente tenha 4 máquinas. Então, você faz um crescimento horizontal. Ou seja, se uma máquina dessas morrer, você tira ela, o outscaling faz esse tratamento de quantidade mínima e máxima de máquinas que você precisa, e adiciona de uma forma totalmente transparente para o cliente. Ele não vai sentir esse downtime logo de cara, claro, dependendo da configuração do cenário do cliente. Se você tiver uma máquina on-scale e um load balancer só, às vezes o cliente pode sentir esse downtime, mas na maioria dos casos a gente faz a configuração com no mínimo 2 máquinas, para que o cliente realmente não sinta essa instabilidade. E isso é feito de forma totalmente automática. Por exemplo, você vê que no começo tinha 2, subiu para 4 máquinas, aí, por exemplo, o tráfego diminuiu, aí as máquinas não receberam tantos tráfegos e acabou diminuindo o seu consumo. Aí o outscaling pega, faz essa tratativa e diminui para 2, que por exemplo, é a quantidade mínima dele. Aí, por exemplo, o cliente lançou uma campanha, que é o que acontece bastante com a gente, né? O cliente às vezes lança a campanha e do nada os acessos, boom, faz um estouro e o outscaling, as máquinas começam a ter o processamento, o outscaling entende esse processamento, em vez de 4, subiu para 5 máquinas, 6 máquinas, e assim vai, entendeu? Então, essa é a diferença entre o crescimento vertical e o crescimento horizontal. Isso aí, ao invés de você dar mais memória, mais CPU, você dá mais servidores, né? E automaticamente vai ter mais memória, mais CPU. Exatamente. Essa é uma das, acho que é uma das santíssimas trindades do cloud, né? Que a gente para de crescer verticalmente e começa a pensar em crescimento horizontal. Isso aí. Pode passar aí, Lucas. Vou passar aqui. Acho que a gente só não falou do user data, né? Que é um recurso que é bem útil assim para a gente, não é tão falado nos fóruns e nas comunidades, mas é um recurso bem legal para a gente utilizar, que é você, ali na inicialização da máquina, você pode ter um scriptzinho de instalação de pacotes, atualização de algum recurso, ou de repente deploy. Você tem algum recurso específico que você precisa executar. Quando eu subir essa máquina, eu preciso executar esse script bash, eu preciso rodar esse cron, então ali pelo user data acaba quebrando bastante o galho. Sim. Até para falar outro ponto, o Launch Template é algo novo, né? Que quem mexe com a Amazon há muito tempo sabe que a coisa era raiz antigamente, tu tinha que pegar na mão lá a imagem da máquina, criar um Launch Configuration novo. E hoje, cara, esse Launch Template ele é até muito útil para quando você faz mudanças pequenas e você só precisa atualizar rapidamente essa versão. De repente, é uma linha de comando a mais, uma base nova de foto, de vídeo, anyway, e ele ajuda muito. O Gabriel tinha falado um pouco, Gabriel. Fala aí o que é o Launch Configuration, depois o Lucas falou a diferença. Mas você já tinha meio que falado, mas você não associou as duas coisas, né? Fala aí o que é o Launch Configuration. O Launch Configuration é a base da sua configuração que o outscaling vai utilizar para fazer o scaling in ou scaling out. Bom, o Launch Configuration é como se você tivesse uma receita, por exemplo, eu vou usar essa MI, então essa vai ser a imagem da minha máquina. Aí você faz as configurações do nome da máquina que vai subir, se a máquina vai subir com alguma role específica, quais subnets essa máquina vai subir, quais security groups essa máquina vai subir. Então, é feito de uma forma muito manual esse Launch Configuration que a gente utiliza.
A gente configura basicamente manualmente, mas a gente tem que selecionar IMI, a gente tem que selecionar a VPC que ele vai subir, a IAM Role, Security Groups, os volumes que essa máquina vai subir ou não. Então é feita de uma forma bem, assim, ainda é manual, mas não é tão complicada. Mas Lembrando que quando a gente fez lá subiu uma instância Linux e Windows, né? Lá na primeira semana de lives, a gente deu o launch na instância, né? A gente foi lá quando a gente for criar uma instância, então quando você cria a instância, você tem que dar um launch. Você tem que dizer qual é o tamanho dela, qual é o security group, qual é o nome, qual é a MI, tudo bonitinho. Isso é o launch. O launch template, o que é? O launch template é você salvar esse wizard que você passou, porque na hora que a instância for subir, você não vai poder ir lá manualmente fazer. Então você meio que acaba tendo que fazer manualmente primeiro para salvar essa foto aí do que você quer que a máquina suba, para que quando a máquina for subir lá em tempo de operação e tudo mais, ela já pega já essa configuração pré-definida, né? Exatamente. Então, isso no Launch Configuration, né? Exato. E no Launch Template, cara, essa receita de bolo já vem pronta, entendeu? Digamos que é um bolo de caneca já, que só tem que colocar no micro-ondas e deixar por 5 minutos que ele vai ficar pronto. E o que é mais legal, exatamente, o que é legal também é que o Launch Configuration que você fazia, você ia lá, criava um Launch Configuration, e aí depois você tinha que fazer de novo, igual o Lucas falou, só vou trocar ali o tipo da instância, mas eu ia lá, tinha que rodar todo o Launch Configuration de novo, demora o quê? Uns 2, 3 minutos para você criar ali, fazer tudo, e se errou alguma coisa, tem que fazer de novo e tal. O Launch Template não, né? Você versiona ele, então você edita, você fala assim, eu quero esse mesmo Launch Template, mas eu quero fazer uma versão nova que só vai ter a instância diferente. E aí, putz, o bolinho de caneca tá prontinho ali, você não precisa passar por tudo, tá? Fica muito mais organizado. Até. Então, recomendação, né, pessoal? Não utilize Launch Configuration mais. A AWS até já tá meio que forçando a gente a migrar ali pro Launch Template já. É igual eles vão fazer com Classic, até os serviços que a gente pega de migrar load balancer de Classic para application ou para network já tá virando rotina já. Então, daqui a pouco vai ser isso também. A AWS vai meio que fazer a gente ali começar a usar o Launch Template. Exato. Configurações novas, como, por exemplo, o T3 Unlimited. Não vamos falar o que é isso, depois um dia a gente fala só sobre o que é isso, mas só está disponível no Launch Template. Então, aos pouquinhos a Amazon vai forçando que a gente pare de usar. Mas o Launch Template é bem melhor, né, pessoal? O Launch Configuration fica tudo bagunçado, cheio de configuração e tal. É bem melhor usar o Launch Template. Exatamente. Mas, qual o próximo? Explicativo, porque na Amazon, tipo, a gente tem tanto o autoscaling para EC2 como para recursos que usam EC2 por trás. Então, tipo, é mais para a gente... Só para não confundir, né? Existe o EC2 autoscaling, que é o que a gente está falando hoje, e existe o AWS autoscaling. Inclusive, ele fala com o EC2 também, mas é um outro assunto aí para outra hora, né? E esse cara, inclusive, ele é muito legal porque, como os meninos disseram, a gente vai lá e configura um EC2, tanto CPU, tanto de memória para escalar ou para desescalar, para apagar a máquina e criar a máquina. O AWS Autoscaling, ele tem estratégias pré-definidas e ele também tem predição. Então, ele também usa machine learning, inteligência artificial, para definir quando cria e quando apaga instâncias. Então, o AWS Autoscaling é um cara bem legal, mas ele na prática, por baixo dos panos, ele gerencia o EC2 Autoscaling, se você está usando ele. Mas ele também acopla outros serviços da AWS que não são EC2, né? Por exemplo, o DynamoDB, o CS, fala com Lambda, com outros serviços, né? Exatamente. É isso. A base, tá? Era só mais para dar um insight aqui. Outro tópico aqui que a gente pôs, que acaba usando, exemplo, o Beanstalk. O que é o Beanstalk? O Beanstalk é um serviço da Amazon que você consegue orquestrar tudo o que a gente disse aqui. EC2, Load Balancer, Autoscaling. Ele é uma ferramenta que junta isso e consolida isso tudo junto, e ele ajuda você a gerenciar isso. Exemplo, se você fala assim, pô, Lucas, eu preciso de alguma coisa que eu vou ter que trocar
a informação de um código e tal, e eu não tenho uma equipe de dev aqui, eu não tenho ninguém, é tipo só eu. A gente fala assim, cara, de boa, então a gente vai lá, a gente pega um Beanstalk, a gente sobe tudo, autoscaling, LB, instância, de repente até banco, e o próprio cliente consegue ver e consegue até mesmo gerenciar alguns recursos que, de repente, ele ia precisar de uma equipe de desenvolvimento. Então, Pessoal de infra, né? Então é muito comum o Beanstalk, quando o cara só tem um desenvolvedor ali, ele não entende nada de autoscaling, load balancer, nada disso, mas ele quer que a coisa funcione por baixo dos panos, né? Ele sim, só põe a aplicação, põe lá o código dele, Node, você suporta algumas linguagens, e por baixo dos panos, aí sim, é Magic, né? Ele cria o load balancer, cria o autoscaling, você só fala assim, eu quero a aplicação assim, esse nome e tal, ele cria tudo para você. exatamente. Basicamente é isso, tá? É muito bom. Vamos falar mais do Beanstalk no futuro aí, talvez. Isso, exatamente. Fazer demo pra galera, principalmente pra galera que é mais de dev, menos de ops, tá? Sim. É um bom começo. Né? E é um dos conceitos, né, de infra as code, né, que é bem utilizado hoje em dia. Basicamente, já acho que vai ser o futuro, né, do mercado assim no cloud. E vai ser bem legal. E alguns recursos da AWS, algumas documentações da AWS que você precisa pesquisar alguma infra específica, ele já te dá o Beanstalk dela ali para você subir de uma forma bem rápida, né? Em vez de te dar o tutorial de como subir a infra, ele te dá o tutorial de como subir o Beanstalk dessa infra. Então, você utilizando o recurso do Beanstalk deles. Faz você tinha do bolo ali, você dá medos de clique e já tá tudo no ar, né? Exatamente. Auto-escalado, com load balancer, com certificado SSL e tudo mais, né? Exatamente. Banco de dados, no caso do Beanstalk, ele também cria o banco de dados, se for o caso. Sim. Né? Exatamente. Beleza, Exato. vambora.